Dizer identidade é o mesmo que dizer quem nós somos e como é que nós nos construímos. A grande questão é que tipo de adventistas é que nós nos estamos a fazer? O que é que nos define como jovens adventistas ou como adventistas? Qualquer assunto que seja de identidade deve ter fundamentos sólidos, muito sólidos. Porque tentar fazer regras onde Deus não estabeleceu as regras é um caminho extremamente perigoso. E sabem porquê? Porque retira ao indivíduo, às pessoas, a capacidade de fazerem escolhas. É uma escolha a partir de uma reflexão, não uma regra obrigatória, a não ser as regras que estão escritas na Palavra de Deus. Essas, eu não quero outras, porque aí é o caminho que Deus escolheu para nós. Bem-vindos à casa do Senhor esta noite. E graças a Deus que nos dá esta oportunidade de aqui nos voltarmos a encontrar. Vamos depois no final ter então a oportunidade de orar uns pelos outros e obrigado aos tições, pela ajuda e por esta boa dinâmica, que claro que nesta semana, além de cantar, ouvir a palavra, também queremos orar, claro. Muito bem. Espero que o vosso dia tenha sido uma bênção. A escola para alguns, trabalho para outros. E agora aqui este esforço especial de estarmos aqui esta noite, não é? Se calhar para alguns já vão estar um bocado cansados e os olhos já vão começar a piscar um bocadinho, não é? Mas vamos tentar que este tempinho que vamos aqui passar juntos seja muito produtivo para todos. Muito bem, vamos continuar então o tema que eu comecei ontem, neste caso literalmente, uma vez que optei por dividir este tema em dois, para dar um pouco mais de tempo para vos ter contado ontem um bocadinho da minha história e como a minha história pessoal me serve a mim, e neste caso eu usei como um testemunho, de uma reflexão realmente sobre a nossa identidade. Dizer identidade é o mesmo que dizer quem nós somos e como é que nós nos construímos, não é? E nós como crentes, neste caso crentes adventistas, também nos estamos a construir. Na verdade, nunca paramos de nos construir. Mas especialmente quando estamos nos primeiros anos da nossa vida, que é o que nós chamamos a nossa juventude, uma parte muito importante do que está a acontecer connosco é precisamente definir a nossa identidade. Ora, deixa-me fazer hoje aqui uma experiência. Quantas pessoas estão aqui, vamos incluir jovens e aqueles que já são adultos, bem adultos, mas uma curiosidade, de quantos dos que estamos aqui ou nascemos já numa família adventista ou tornámos-nos adventistas ainda na nossa infância? Posso ver as mãos? Uau, é uma larguíssima maioria dos que estão aqui. Quase que me dá vontade de perguntar. Quantos que estão aqui que não nasceram numa família adventista? Já tinham uma identidade formada quando se tornaram adventistas? Podemos ver? Já eram adultos ou jovens adultos? Estão a ver? Então, são muitos menos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para aqueles que não estão em casa a ver, para aí umas 7, 8 pessoas apenas, talvez das 40 que estarão aqui, é que não tiveram uma formação adventista. Isto quer dizer muita coisa, não é? Sobre a realidade da nossa igreja. Também pode ter a ver com a demografia do grupo que está aqui hoje. Uma vez que estão aqui um número bom de jovens, é claro que os que são jovens têm uma probabilidade maior de terem já nascido e crescido como adventistas. Mas, então, este tema torna-se especialmente importante para quem já nasceu como adventista. Quer dizer que formou a sua identidade como adventista a partir do berço, a partir de tudo o que ouviu, do que aprendeu em casa, do que aprendeu na igreja. E realmente este assunto acaba por se tornar importante porque a grande questão é que tipo de adventistas é que nós nos estamos a fazer? O que é que nos define como jovens adventistas ou como adventistas? Ontem, para agora nos fixarmos na continuidade, mas para fazer um resumo, com certeza nem todos puderam assistir ontem ao que eu partilhei aqui. Ontem nós chegámos a uma conclusão de que
uma identidade adventista, ela em grande parte, o que a Bíblia nos instrui é que ela se faz por separação, ou por distinção, ou mesmo por não nos formatarmos a outras formas, passa a redundância, que é não assumirmos outras identidades que são totalmente distintas desta, que é uma identidade cristã, de acordo com os valores que a Bíblia ensina e com algumas práticas que nós, como cristãos adventistas, temos sido ensinados e nos temos fundamentado. Separar-nos. Agora, o processo de nos separarmos, de nos diferenciarmos, de não nos igualarmos ou conformarmos, é um processo, não é apenas difícil, mas é um processo potencialmente, não sei se utiliza a palavra, mas pronto, vamos utilizá-la, potencialmente perigoso. Quer dizer, há muitos riscos associados à ideia de se tornar alguém a partir de um processo de separação. Porquê? Que riscos são estes? Na verdade, esses riscos estão associados ao facto, por exemplo, de o processo de separação ou identificação gerar em nós, por exemplo, ódio, no pior dos cenários, ou desprezo para com os outros que são diferentes de nós. Então, nós podemos muito bem formar a nossa identidade a partir de uma ideia de inferioridade dos outros. E isto é ou não é uma coisa perigosa? É arriscado. Porque pode gerar em nós, olhem, sentimentos de superioridade. Nós somos bons, os outros, forçosamente, teriam que ser os maus. E formar uma identidade a partir de uma ideia de superioridade é muito perigoso. Seja por razões religiosas ou outras quaisquer. Mas há outros riscos associados a esta ideia. Um risco totalmente diferente deste é o risco desta ideia de sermos qualquer coisa por separação levar-nos a uma espécie de sofrimento interior, que é, sinto-me na obrigação de ser diferente, mas não me apetece, eu não quero, eu não gosto. E então é um sofrimento a separação, a diferenciação. É o que acontece, na verdade, com muitos jovens, provavelmente muitos adultos que estão aqui, que já foram jovens adventistas, podem ter passado pela experiência de terem sofrido por serem jovens adventistas. Ou seja, esse processo de diferenciação não nos é agradável. Porque poderá dar-nos a sensação de que é mais interessante e mais agradável uma identidade não adventista. E quase que poderíamos chegar aos termos e dizer assim, é preciso ter azar. Para eu logo ter crescido como adventista. E agora tenho que ser isto, tenho que fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Estão a ver? Então, isso pode também gerar um processo de sofrimento, que é um processo de inferioridade. É o contrário do outro. Em vez de eu achar que sou melhor que os outros, eu sinto-me inferior. Porque não tenho as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades. Reparem, muitos jovens, eu vou dizer isto, podem até estar alguns aqui, porque eu não conheço a história da maior parte de vocês, mas sabem que há muitos jovens adventistas que têm tido esta luta, por exemplo, em certas áreas profissionais, ou mesmo que sejam amadoras, mas em áreas de desenvolvimento, por exemplo, no desporto. E então jovens que até adventistas, que tinham muito talento e eram até muito, enfim, chamados para certas áreas no desporto, por exemplo, mas depois metiam questões como, digam-me lá, questões que podem dificultar para alguém que vai fazer um desporto. O sábado, e depois vêm as competições ao sábado, depois têm os professores ou os treinadores a dizer, então, mas não vens ao sábado, porque é o melhor jogador da equipa ou é o melhor atleta. E para um jovem adventista crescer com esta luta sobre a sua identidade é um processo de diferenciação doloroso. Temos que admitir que é doloroso. Faz com que muitos ou digam assim que eu puder, eu vou fugir desta identidade, ou então vivam em sofrimento à medida que constroem a sua identidade. Eu estou a tentar mostrar-vos como, na realidade, isto é um assunto muito prático. Como lidar melhor com estes conflitos e problemas de identidade, por isso eu digo, é uma das questões mais importantes para nós como adventistas, especialmente jovens adventistas. Ontem eu fiquei aqui no final numa nota
que é uma nota de frontalidade e transparência, que é dizer que nós, a Igreja como um todo, nem sempre temos lidado bem com este problema. Seja porque não admitimos que existe o problema, e então é tentar, sabem, é um bocadinho como aquela tese de aquele filme, como é que era aquele filmezinho do Nemo? Isso já tem uns anos, não é? Mas o Nemo era um filme infantil de desenhos muito engraçado. Não é? E havia um personagem no Nemo que quando vinha lá fora, ele estava no aquário, lá no dentista, e quando vinha lá fora era a estrela, se eu não me estou a confundir, já não vejo isso há muitos anos. E então a tese da estrela era, fechava os olhos e dizia, o que não vês não existe. E assim ele tentava controlar o medo, fechando os olhos. O que eu não vejo não existe. Às vezes é possível que a Igreja, é possível que os pais, as famílias, é possível que nós pastores, líderes de igreja, às vezes lidamos com alguns problemas fazendo de conta que o que não vemos não existe. Se nos preocuparmos com outras coisas, e há muita coisa para nos preocuparmos, não é? Então, quando nos preocupamos muito com certas coisas, mentalmente nem temos muito tempo para estar preocupado com as outras. Isso às vezes alivia um bocado a consciência. Eu vou-vos dizer uma coisa, se há coisa que eu não gosto nada realmente e fujo a 7 pés, é de não dizer a verdade sobre o que é a Igreja, sobre o que a Igreja precisa de pensar. Eu tenho que reconhecer, a Igreja muitas vezes não responde bem a estas questões. E talvez tenhamos tido este fracasso em muitos momentos, embora isto pode mudar de lugar para lugar, consoante as lideranças, claro, e os pais. Nós pais somos grande parte deste processo. Porque se somos pais adventistas, somos os primeiros responsáveis por ajudar na criação desta identidade. Não é? Então, vocês veem que realmente há uma luta aqui. Agora, hoje deixem-me fixar num problema que é uma parte deste problema maior que eu estou aqui a explicar. Ontem eu contava-vos um bocadinho da minha história, não é? Eu tenho 42 anos, cresci na Igreja Adventista. Portanto, eu cresci e formei a minha identidade adventista nos anos 80 e 90. Nesses anos, haviam algumas coisas que faziam parte da identidade adventista de um jovem, ou seja, coisas que éramos educados, ensinados, que se faziam ou não faziam, que eram regras absolutamente claras. Eu, por exemplo, fui educado nelas. E depois vim a tornar-me um homem adulto e um pastor da igreja, num tempo em que eu vi com os meus próprios olhos algumas dessas características da identidade adventista mudarem. E esta. E é um tema que, para mim, também é um daqueles que às vezes nós fugimos de falar. Simplesmente vai acontecendo. Eu nem sei se posso dar ou se devo dar alguns exemplos, mas o melhor é ser honesto e transparente com todos e com os jovens em especial. Porque hoje eu não é tanto para debater o problema, é para hoje deixar-vos uma pista de como é que se resolve estes problemas e como é que se dá mais autonomia para a reflexão, para a escolha, que é, na verdade, um dos grandes caminhos que nós todos precisamos de aprender. Ter autonomia e escolha. Mas sabem, eu cresci, por exemplo, num contexto em que ser adventista era não ir ao cinema. Foi assim que eu fui educado. Eu nunca fui ao cinema. Para mim não era um debate, porque foi assim que os meus pais me ensinaram e me educaram. E a mim e as pessoas da minha geração. Outros exemplos que eu vos posso dar. Outros lugares, basicamente lugares de divertimento, que não eram cristãos, era um lugar onde eu fui educado que não se entrava, não se ia. Logo fez parte da minha identidade como adventista. Aquela tal ideia de separação e não identificação com o mundo incluía ir ao futebol, sei lá, estádios de futebol, ou ir ao cinema, ou teatros, concertos de música que fosse do mundo. Foi assim que eu cresci. Portanto, se perguntarem, alguma vez eu fui? Eu nunca fui, literalmente. Enquanto era jovem e tornei-me adulto. Para dar mais um ou dois exemplos. Por exemplo, as meninas, hoje até já não é só um problema de meninas, mas
adornos, o uso de qualquer tipo de adorno, o uso de qualquer tipo de pintura que fosse. Dar uma cor, fosse em que parte do corpo fosse. Fazia parte da identidade adventista que as meninas não faziam isso. E as senhoras. Eu digo hoje inclui rapazes, porque claramente hoje esse universo também já cobre mais os rapazes, muito mais do que cobriria na minha época em que eu cresci. Ou poderíamos ainda falar do café, por exemplo. Do uso do café. Uma coisa que também, portanto, estamos a falar há 30 anos atrás, que estava absolutamente claro na identidade de um jovem adventista e na prática das famílias adventistas. Nem podia falar de música, por exemplo. Seja a música na igreja, seja especialmente o uso e a ligação à música no mundo em geral. Ora, agora vem a verdade e a honestidade e a transparência. Uma boa parte destas coisas, hoje, já não são ensinadas da mesma maneira, nem fazem parte da identidade adventista, pelo menos da mesma maneira. Podem fazer em parte, mas de uma maneira muito diferente. Ora, eu faço parte da geração de pessoas que viram esta mudança acontecer. Na frente dos meus olhos. Por isso, é muito interessante pensar o que é que justificou estas mudanças, por um lado, não é? O que é que elas revelam e qual é que é a identidade certa? Esta então é que eu nem vou arriscar a responder esta pergunta. Mas se há diferenças, há uma que é a identidade certa. Estão a ver? Agora, se nós formos pessoas verdadeiras, transparentes, não podemos esconder esta realidade. Nem fazer de conta que ela não existe. Porque ela existe. E se eu pensei, e acredito que Deus me trouxe à mente falar durante esta semana aqui, com a igreja e com os jovens em Setúbal, de identidade, eu tinha que também falar destas coisas. E agora reparem. As razões pelas quais estas diferenças se vão manifestando ao longo do tempo são muitas, são diferentes, provavelmente mudam de caso para caso. Mas há duas coisas que eu quero afirmar aqui de forma clara diante da juventude e da igreja de Setúbal, sem medo do que vou afirmar. A primeira é que esta evolução naquilo que nós designamos como identidade adventista, e eu estou-me a focar agora em certas práticas, porque a identidade adventista é muita outra coisa, e ao longo destes dias vamos falar de muitas outras. Mas nestas, elas revelam um grande risco, que é o risco da nossa identidade estar associada a comportamentos que estão definidos. E é o risco de uma identidade que não está baseada em explicações, mas em comportamentos. E então nós simplesmente temos que comunicar quais são os comportamentos que se podem e que não se podem fazer. Uma identidade baseada em comportamentos é uma identidade extremamente volátil, frágil. Essa é uma das primeiras coisas que esta evolução mostra. A segunda é que qualquer assunto que seja de identidade deve ter fundamentos sólidos, muito sólidos. O que é que eu quero dizer com isto? Que quer uma coisa, quer outra, ou seja, quer o risco de uma identidade de comportamentos, quer a falta de fundamentos sólidos, justificam que coisas possam variar ao longo do tempo. Porque se nós retirarmos estas duas possibilidades, é muito mais difícil isto acontecer. Ou seja, reparem, o que é que nós, como adventistas, nestes últimos 30 ou 40 anos, mudamos em relação à verdade do sábado? Ou à verdade de outras doutrinas, sobre o grande conflito? O que é que nós mudamos sobre essa doutrina? Muito pouca coisa. Mas mudamos em áreas em que o foco está nos comportamentos e em que as explicações e os fundamentos foram frágeis ao longo do tempo. É isso que justifica em grande parte a mudança.
Por isso eu ontem aqui, quase no final, disse que se eu for honesto, tenho que reconhecer que muitas dessas regras nas quais eu cresci, eu tenho que admitir que não me lembro de os meus pais ou a igreja me explicar exatamente porquê. As explicações eram muito ténues se eu fizer um exercício de memória. O que era mais firme era a afirmação. Então uma coisa é dizer, é isto que tu deves fazer, PP. Isto não podes, isto podes. Isto é uma afirmação. Outra coisa é uma explicação. Que me ajuda a entender porquê. Como éramos muito mais fortes na afirmação do que na explicação, provavelmente isto não ajudou nada à criação de uma identidade forte. E então, é isso que eu agora vou abrir a Bíblia convosco e dar-vos uma ideia, uma pista de como é que se pode construir. Em certa medida, eu vou-vos mostrar como é que eu construí uma identidade em relação a estes assuntos. Porque agora imaginem, eu aos 18 anos, muito menino ainda, a formar a minha identidade, fui estudar teologia. Aos 17 decidi que queria ser pastor e que Deus me tinha chamado. Logo, eu com 18 anos, eu saio de casa e, portanto, as regras que me foram ensinadas pelo meu pai e pela minha mãe e pela igreja e às quais eu obedeci, de repente já deixaram de ser obrigações porque à minha volta me obrigavam, porque eu agora passei a estar sozinho, a escolher a minha vida. Eu tive que começar a pensar assim, porquê é que eu faço isto? E posso dizer-vos, contar-vos isto, que eu tenho perfeita memória de ter 19, 20 anos e com muita frequência eu começar a pensar, e agora? Continuo sem ir ou passo a ir? Por que razão é que eu tenho que fazer isto? Agora já não era o meu pai que me dizia, nem a minha mãe, nem o pastor. Era eu. E eu tive que encontrar mecanismos, reflexões, ler, estudar, pensar, orar, para encontrar um caminho que fosse a minha identidade. E aqui estamos a chegar mesmo quase a um centro onde eu queria hoje e durante esta semana ajudar os jovens aqui a pensar. É a diferença entre ter a identidade que os meus pais e a igreja me ensinaram e construir a minha identidade. O momento e a maneira como isto acontece é provavelmente, sem nós nos apercebermos, um dos momentos mais decisivos de toda a nossa vida. Para alguns isto pode acontecer só quando já são bem adultos, e outros, à medida que acontece, tomam as suas decisões. Então, vamos a um instrumento que é uma explicação bíblica de como eu encontrei um caminho para a minha identidade. Querem conhecê-lo? Muito bem. Eu, ao estudar a Bíblia, comecei, a partir de assuntos um pouco mais simples, se quiserem mais claros, a compreender que na Bíblia nós temos uma espécie de chave, de, se quiserem, uma grelha ou um modelo para entender e tomar muitas decisões. E eu, a certa altura na minha vida, compreendi isto. Que nós, mesmo que isto não esteja escrito na Bíblia de uma maneira assim, ordenada desta forma, porque a Bíblia não está escrita como um compêndio, não é? Por isso é que é preciso estudar. Qual foi a chave que eu encontrei? Que em muitas áreas, para muitas decisões da vida, práticas, a Bíblia apresenta-nos 3 caminhos. 3 vias. Vou dar um nome a cada uma delas para ser mais fácil. É o inaceitável, se quiserem, o abominável, o proibido, o que Deus odeia, para usar assim termos mesmo fortes. Em muitas áreas, a Bíblia ensina-nos isto é totalmente inaceitável. Ou seja, é contrário à vontade de quem? Completamente contrário. E vamos encontrar muitas coisas que esse caminho está claramente dito. Depois, na Bíblia, em muitas áreas, encontramos um segundo caminho, que agora aqui é mais complexo, e é depois com exercício de reflexão, com maturidade e também consoante
o que a Bíblia revela, porque é diferente de tema para tema, há áreas, caminhos que são aceitáveis. Outros termos importantes, ou temporários, ou seja, que só aconteceram durante um certo período de tempo. Podemos dizer ainda que são excepcionais, ou seja, que acontecem em determinadas circunstâncias. Mas vamos fixar-nos com o termo aceitável. Poderá acontecer. Há condições para que aconteça. E depois, em muitas áreas, encontramos vislumbres na Bíblia de uma terceira alternativa que é o ideal. Ou seja, aquilo que corresponde em tudo o que é possível a um caminho pleno, que é a plena vontade de Deus. É o que é melhor para nós. É o que promove o bem-estar maior para o ser humano. Então, há um caminho inaceitável, há um caminho aceitável, temporário, e há um caminho ideal. Vamos ver 2 exemplos na Bíblia? E hoje o nosso foco do estudo vai estar aqui. Vamos a um que é, eu vou dizer que é o mais simples de todos. Porque mas na verdade posso-vos dizer que foi a partir deste exemplo que eu comecei a perceber esta chave bíblica. E depois percebi que isto se pode alargar a muitas coisas. Então, este como é um exemplo mais simples, é bom para ilustrar. Qual é que acham que é? Vamos lá ver se vocês adivinham comigo. Um exemplo na Bíblia onde é muito claro o que é inaceitável, o que é aceitável e o que é ideal. Alguém é capaz de arriscar aí? Um jovem? O que é que poderá ser? É uma prática, é uma coisa da nossa vida. Uma coisa que acontece todos os dias na nossa vida. Hã? A alimentação. É. E vocês na vossa cabeça já podem chegar. Na Bíblia, a alimentação como parte do estilo de vida, das necessidades básicas do ser humano, claramente há um caminho inaceitável, um aceitável ou temporário e um ideal. Vamos lá ver isso num instantinho. Vamos abrir em Levítico 11. Vamos aí folhear a nossa Bíblia, Levítico 11. E podemos ler alguns exemplos. Pode ser aqui, por exemplo, o versículo 4. Não, eu estou no capítulo 4. Levítico 11. Sei lá, o versículo 4, por exemplo, o que é que diz? Destes, porém, não comereis. E depois diz quais são, não é? Dos que ruminam ou que têm unhas fendidas, dá exemplos, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Depois diz vários outros. O que é que diz sobre este? Esse vos será imundo. É o termo. Ou abominável. Então, o que é que este texto nos diz? Vamos ler agora talvez o 44, que é no final de toda a descrição de Levítico 11. Chegamos lá ao versículo 44 e diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Então, há um tipo de alimentação que na Bíblia ela é o que para nós? Contaminação. É abominação. Isto é inaceitável. Quem crê na Bíblia e crê que Deus não se pôs a inventar isto só porque um dia acordou e disse: vou escolher aqui meia dúzia de animais só para ver. Não, Deus tinha fundamentos e ensinou o ser humano a excluir coisas da sua alimentação. É inaceitável. Agora, dentro do próprio livro de Levítico, o que é que nós temos? Levítico 11. Temos uma descrição do que é aceitável. Do que serve e pode estar na alimentação humana. Exemplos. Podemos ler mesmo o 2 e o 3. Fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis, de entre todos os animais que há sobre a terra. Estes são os que comereis. E começa a explicar. Dos animais que têm unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina destes, como é que diz? Comereis. E depois sabemos toda a descrição. Vai fazer isto para os animais terrestres, vai fazer isto para os animais da água, todos eles, como sabemos, escamas, barbatanas,
e depois vai fazer isto para as aves. As aves não dá nenhum truque, como sabemos. As aves simplesmente diz a lista das que não se podem comer, é o que está na Bíblia. E mesmo os insetos têm uma listazinha restrita dos que se podem comer. É isto. Esta alimentação é aceitável. Porquê é que podemos dizer que é aceitável? Se fosse só com este texto, eu não conseguia dizer. Eu poderia dizer, bom, pode ser a alimentação ideal. É claro, para isso é preciso ver onde é que Deus descreve uma alimentação ideal. E então, vocês com certeza conseguem fazer isso comigo. Vamos a Gênesis, não é? Vamos ao capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 29. E o que é que lemos aí? Estamos a falar na terra, antes do pecado, tudo estava ainda nas condições. Que condições eram estas? As ideais, as que Deus criou para o ser humano. E tal como Ele vai mostrar tudo o que era perfeito para nós, Ele vai dizer, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Ora, cá está. Que alimentação é esta? Ideal. Então, isto é o que se pode entender como uma chave para interpretar e para entender aquilo que nós às vezes chamamos ética. Para os mais jovens é a capacidade de saber escolher o que é melhor. E então, o que eu vos proponho é que, na verdade, para alguns temas, vamos encontrar na Bíblia luz suficiente para entender onde é que está o inaceitável, onde é que está o que pode ser aceitável ou temporário, ou dentro das circunstâncias ou do tempo, e os caminhos que são ideais. Vamos agora a mais um exemplo. Que já não é tão simples, embora mesmo assim é bastante claro. Mas já tem outros esquemas, outras possibilidades. Neste caso, vamos a um exemplo que tem a ver com as relações humanas entre homens e mulheres. Podemos designar como casamento, mas como algumas coisas até são sobre o que se faz antes ou fora do casamento, podemos dizer, de facto, as relações íntimas entre homens e mulheres. E o que é que vamos encontrar na Bíblia? Caminhos inaceitáveis, abomináveis, pecaminosos. Vamos encontrar caminhos aceitáveis ou temporários ou excepcionais e caminhos ideais. Querem ver? Vamos lá então, rapidamente. Efésios 5:3. Palavras do apóstolo Paulo. Efésios 5, capítulo 5, versículo 3. O que é que diz aí? Mas a imoralidade, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. A imoralidade nas relações entre homens e mulheres, o que é dito? Que nem seja nomeado entre vós. Porque para Deus não é aceitável. Êxodo, eu agora vou só citar. Vamos aos próprios mandamentos e o que é que diz o mandamento? Neste caso, que se aplica a homens e mulheres casados. Não adulterarás. Então, a prática de eu ter relacionamentos fora do meu casamento é uma prática inaceitável. Talvez mais um exemplo ainda pode ser Gálatas 5, um bocadinho antes de Efésio, só para ilustrarmos mais como, em alguns momentos, a linguagem é mesmo de proibição ou de mostrar como é uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus. Gálatas 5:19 vai dar vários exemplos. Também temos os exemplos do que é ideal nos frutos do Espírito, não é? Mas no versículo 19 diz que todas as obras da carne são manifestas. São chamadas obras da carne, portanto. São coisas contrárias a Deus. Porque a carne é o contrário do Espírito. E então depois dá exemplos, neste caso dentro desta área. O adultério, a fornicação, a impureza ou a lascívia. As Bíblias, as traduções mais modernas, vão usar termos até mais próximos da nossa realidade. É tudo o que tem a ver com imoralidade sexual e íntima. Tudo isto é pecado. E agora vocês perguntarão, então onde é que estará o caminho aceitável?
Mas é que há revelação sobre o que podem ser caminhos aceitáveis. No caso, podem ser temporários ou excepcionais. Querem ver um exemplo? Em 1 de Coríntios, vamos outra vez ao apóstolo Paulo, mas agora um bocadinho para trás. 1 de Coríntios, capítulo 7. E o apóstolo vai ter aqui todo um discurso, onde ele vai falar sobre conflitos, por exemplo, litígios, e também fala na família, no quadro, lá está, das relações entre homens e mulheres. E vejam o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 8. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Todas estas coisas. Versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Dá vários exemplos. Estes não entrarão no reino dos céus. Desculpa. Eu estava a ler. Por causa do tema era o mesmo, não é? Mas eu bem que estava a ver que não era isto que eu queria. É o 7. Eu estava a ler no 6. Eu disse-vos certo, acho eu. Eu estava a ler do sítio errado. 1 de Coríntios 7, versículo 8. Ok. Agora vai fazer mais sentido. Na verdade, ali estávamos a ler sobre o inaceitável ainda. Que era uma lista de pessoas que não podem herdar o reino dos céus. Vamos ao que é aceitável. 7, 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Curioso, não é? Isto é um conselho do apóstolo Paulo. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar. A todos os casados mando eu, não eu agora, mas o Senhor, o que mostra que ele antes estava a dar um conselho pessoal, que era a possibilidade das pessoas ficarem sozinhas, seja aqueles que já são viúvos ou aqueles que são solteiros. E aqui está um caminho que pode ser aceitável, porque se o apóstolo Paulo diz que até ele daria o conselho, o que é que ele está a tomar? É um caminho que é aceitável, que é possível, que pode ter as suas vantagens. Mas, no entanto, ele diz, mas, obviamente, que ele não será para todos. Mas agora vejam que a lista do que é aceitável vai continuar. Versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o que é que o apóstolo está a dizer? Que pode haver situações em que a mulher, a esposa e o marido possam ter que, durante um tempo, apartar-se. Ele está a dar um conselho prático, a dizer, não é para se voltarem a casar, é apartarem-se. Então há um caminho que pode ser temporário para uma relação íntima, que é um tempo, pode ser de reflexão, pode ser até que consigam resolver os seus conflitos. E depois ele ainda vai usar um terceiro caso. Querem ver? Que é o caso de mulheres e homens que não têm a mesma fé. Versículo 12. A outros digo eu, não o Senhor. Então é um conselho que ele dá. Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então qual é o caminho aqui que não é o ideal, nem é inaceitável? É um caminho em que um homem e uma mulher não têm a mesma fé. E o que o apóstolo Paulo aconselha é preferível ficarem juntos se conseguirem ter um relacionamento saudável, que é que um aceite a escolha do outro. Então estamos a falar de um caminho que é aceitável, sob certas condições. E agora, qual é o ideal? Há um ideal, não há? Normalmente em Gênesis temos sempre o ideal, não é? Sempre que é possível lê-lo. Eu vou citar só, lembram-se? Quando Adão é-lhe dado à sua mulher pela primeira vez, o que é que ele diz? Ele fica encantado, não é?
Ele diz, uau, agora esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o Senhor diz então, o homem deixará os seus pais, juntar-se à sua mulher e serão uma só carne, uma unidade perfeita. E estão nus diante de um do outro e não têm vergonha, porque pertencem um ao outro. Isto é o caminho ideal, intimidade profunda. Mas de Jesus depois falou sobre isto. Jesus, por exemplo, em Mateus 5, realmente vai dizer aquilo que deveria acontecer. Vamos ler pelo menos um exemplo em Mateus 5, 27, que são palavras de Jesus. Ele fala sobre este assunto e vai dizer um ideal incrível. Já vimos que inaceitável é adulterar, não é? Que é trair os compromissos que tenho com a minha mulher, se fosse eu. E agora vejam o que é que Jesus diz, que é o ideal mesmo. Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério. O que é que Jesus está a dizer? O ideal qual é? O ideal não é só eu não ser infiel. O ideal de Deus é eu ser completamente puro nos meus pensamentos e nas minhas intenções. Isto é que é o ideal. É aqui que eu devo caminhar. E então, agora, depois de dar estes dois exemplos, eis que eu vos digo como é que eu pessoalmente resolvi o meu problema de identidade sobre aquelas várias práticas que eu fui vendo ao longo do tempo. Quando eu compreendi isto, eu comecei a fazer uma reflexão para mim sobre qual era a escolha ideal para a minha vida e para a minha relação com Deus. O que é que eu descobri? Que muitas das perguntas que nós por vezes fazemos, como, será que isto é pecado? Já ouviram fazer esta pergunta alguma vez? Será que é pecado fazer isto, ir àquele sítio ou usar isto? Essa pergunta, ela tem muitas respostas possíveis. Nem sempre é tão claro quanto nós, talvez até desejaríamos, ou alguém nos tenta dizer. Porque o que é pecado, claro, é contrário ao que a palavra de Deus indica e nem tudo está escrito na palavra de Deus, pois não? É por isso que a palavra, se isto é correto ou incorreto, se é pecado ou não, devo fazer ou não, é um tipo de pergunta que muitas vezes não é possível responder. Mesmo se durante muitos anos, não importa quando nem quem, por vezes nos tenham tentado dizer que uma coisa era pecado, sem propriamente ter um fundamento para o dizer. Mas é mais fácil dizer, não se faz, é pecado. Mas quando às vezes vamos à procura, não conseguimos encontrar uma declaração que me diga é pecado. O que é que nós não podemos esquecer então? Que na vida cristã há um âmbito suficiente para cada um ter consciência e fazer escolhas. Às vezes pareceria mais fácil ter uma lista, não é? Sabem que foi isso que os fariseus fizeram. E Jesus acusou-os. Sabem o que é que eles fizeram? Uma tentativa de ter uma lista que determinasse tudo ao limite mais ínfimo o que era pecado e o que não era. O que se podia e não podiam. Vocês lembram-se qual foi o resultado? Qual foi? Hipocrisia religiosa. Total afastamento de Deus e do plano de Deus. Sabem o que é que os fariseus perderam de vista por causa das listas do que se pode e o que não se pode? Perderam de vista o ideal. E por isso é que Jesus lhes disse, vocês são uns hipócritas. Porque vocês têm regras para tudo, mas na verdade no vosso íntimo e no vosso coração não querem as regras para nada. E curiosamente nós ao longo da história, toda a história cristã, mas também da história da Igreja Adventista, se formos honestos, temos que reconhecer que muitas vezes já vimos e fomos testemunhas de que, por vezes, pessoas muito firmes com regras, quando se foi a descobrir na vida delas, elas não eram nada firmes. Estão a ver? Eram firmes com a tentativa de cumprir regras, normalmente para os outros. Depois, na vida mais privada, íamos a ver e, afinal, as regras não eram nada assim. Porquê? Porque tentar fazer regras onde Deus não estabeleceu as regras é um caminho extremamente perigoso. E sabem porquê? Porque retira ao indivíduo, às pessoas, a capacidade de fazerem escolhas. E se há uma coisa que eu quero dizer aos jovens que estão aqui,
especialmente jovens a partir de uma certa idade, é que nós temos dada por Deus a capacidade de fazer escolhas. E que nós temos que aprender a ser inteligentes e nós próprios fazemos as nossas escolhas. E nós, às vezes, aos nossos filhos, e eu não posso fugir disto e tenho que ser muito humilde a dizer isto porque eu tenho 2. E um já tem quase 20 anos. Entendem, irmãos? Então nós temos que aprender a fazer o seguinte. A ser o mais sábios, adultos e jovens, a fazer o seguinte. A ensinar e a criar condições para fazermos escolhas. E ajudar os jovens e todos à nossa volta a, na verdade, terem ferramentas e capacidade para escolher da melhor maneira. Eu eduquei os meus 2 filhos a serem estritamente vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos. O meu filho tem 19 anos, nunca na vida comeu carne ou peixe. Até uma certa idade, foi por imposição dos pais. Era o nosso estilo de vida. A partir de uma certa idade, nós perguntámos-lhe, João, a partir de agora, tu é que vais fazer as tuas escolhas. Já sabes porque é que nós vivemos assim e colocámos a escolha diante dele. E a escolha para ele estava muito clara. Foi só aí a partir dos 15 anos que essa escolha sequer começou a ser colocada. Antes, pela natureza dele, não era necessária. Mas eu tenho uma filhinha que tem 11 anos. E ela é tão diferente do irmão. E como ela é diferente do irmão, e eu como quero ser e sou um pai íntegro diante deles, não tenho problema em dizer isto à frente dela. O João, talvez só aos 15 anos, é que realmente nós é que fizemos força para confrontar com a capacidade de escolha. Mas a Eva, aos 11 anos, passou a escolher. E ela tinha acabado de fazer 11 anos. E nós dissemos, Evinha, agora tu é que escolhes. E ela já provou carne e peixe. Embora é muito excepcionalmente. Porque ela própria não quer muito. Mas já provou e quando quer provar, come. Porquê? Porque eu não quero que os meus filhos desenvolvam uma identidade a partir do que eu os obrigo a fazer. Mas a partir da sua capacidade de experimentar, raciocinar e ir aprendendo a assumir a sua identidade. O meu papel é dizer o que é que eles nunca devem fazer, as possibilidades que estão diante deles e o que é o ideal. E eu desafio todos os jovens que estão aqui a fazerem isto. Não queiram só escolher o contrário do que os pais dizem, só para ser diferentes. Porque isso também não é propriamente ser livre. Reflitam e escolham o que vos parece ser o melhor. E umas vezes podem acertar e outras podem falhar. Mas se for possível, acreditem que o que Deus quer para vocês é o melhor. Foi por isso que com 19 anos, eu na verdade continuei a fazer tudo o que os meus pais me tinham ensinado. Mas não foi mais por obrigação. Foi porque eu compreendi, isto é o ideal. E então, se eu excepcionalmente tiver que fazer uma dessas coisas, faço sem problema nenhum, porque já não considero pecado. Isso também foi uma grande mudança para mim. Entrar num certo sítio, se o que acontecer lá não for totalmente em desacordo com os princípios de Deus, eu não considero um pecado. Não me importo de ir. Só que não vou. Mas excepcionalmente posso ir. Vocês estão a ver a diferença? É uma escolha a partir de uma reflexão. Não uma regra obrigatória. A não ser as regras que estão escritas na palavra de Deus. Essas, eu não quero outras.